Olá para você que está ligada na Rádio DPE, eu sou Etienne Travassos e hoje no quadro de entrevistas do Papo de Mulher, nós vamos conversar sobre menopausa, climatério, as consequências e o tipo de tratamento. E para tudo isso e sabermos muito mais dessas questões, nós vamos conversar com a doutora Daiane Amorim, ginecologista e mastologista. Seja muito bem-vinda ao Papo de Mulher. Doutora Daiane, obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer estar aqui contribuindo um pouquinho com o meu conhecimento para todas as mulheres que têm a oportunidade de ouvir esse programa tão especial. Que bom. Doutora, eu tenho certeza que, assim como eu, muitas mulheres precisam conhecer, precisam tirar dúvidas sobre esse tempo da nossa vida, né? Sim. Eu falo da nossa porque eu já estou passando pelo processo. Adoro. Seja bem-vinda. Então, pois é. E aí, eu queria começar perguntando para a senhora o que é menopausa. Se tem como a senhora colocar isso de forma assim mais clara e detalhada pra gente. Ok. Então, menopausa é o nome que nós damos à última menstruação. E a gente só sabe o dia que a gente menstruou pela última vez, depois que a gente passa um ano sem menstruar. E aí a diferença, as pessoas confundem muito climatério com menopausa. O climatério é o período, é como se fosse a adolescência, a fase da adolescência. Sim. Então a fase da vida, passando da fase da vida reprodutiva para não reprodutiva, da mulher a gente chama isso de climatério. O período seria climatério e a última menstruação, menopausa. Então menopausa é o nome que nós damos à última menstruação. Mas o climatério tem a ver... Está ligado à menopausa especificamente? Não? Então, na verdade, a gente tem o climatério, a gente chama de pós-menopausa e pré-menopausa. O climatério é aquele período que pode se estender entre 5 e 10 anos antes da última menstruação. Então, essas alterações, aqueles famosos fogachos, calorões, Sim. a ansiedade, as mulheres começam a mudar um pouquinho a questão do metabolismo, enfim. Então, são as mudanças do período. O período a gente chama de climatério e a última menstruação, menopausa. Doutora, cientificamente existe uma idade específica que a gente possa dizer assim, a menopausa vai chegar a partir de tantos anos? Pronto, existe. A gente chama de menopausa e entende como natural e possível após 40 anos. Então, existem mulheres que entram na menopausa antes disso, a gente chama de menopausa precoce. A menopausa, a mulher pode entrar após 40 anos, a mulher brasileira, a grande maioria, entra aos 50 anos na menopausa. A grande maioria. Que legal, né? Aí já começa aquele sintoma, como eu falei, uns 10 anos antes. Então, aos 40, 45, já começam a perceber algumas mudanças no humor, algumas mudanças de fluxo menstrual, uma das coisas que é muito comum de acontecer. Às vezes, as mulheres aumentam o fluxo de sangue nesse período, pré-menopausa. Às vezes, ela tem frequências diferentes. Então, algumas passam a menstruar 2 vezes no mês, algumas menstruam 1 mês sim, 2, 3 não. E aí volta a menstruar de novo. É como se fosse uma bateria de um carro, que aí no final a gente dá aquela espetinha, ela pega um pouquinho de novo e volta e vai até acabar de vez. É mais ou menos isso. Entendi. Eu sei exatamente o que é que ela está falando, porque eu tenho passado por tudo. Então o seu sorriso foi algo pessoal. É verdade. Entendi. Estou mesmo. Nessa fase. Estou nessa fase. Doutora, além disso, quais são existem consequências na menopausa, assim, físicas, emocionais? Sim, sim. Eu costumo tentar trazer para as mulheres nas minhas palestras um pouquinho de uma reflexão de maneira mais natural. Exemplo, a natureza nos enxerga como animais. E todo animal ele só tem valor enquanto ele pode reproduzir. Forte isso, né? Então, quando a mulher entra na menopausa, é como se o corpo... Vamos pensar um pouquinho. A mulher, de modo geral, menstrua pela primeira vez aos 13 anos, a grande maioria, 12, 13, isso varia, né? De cada mulher. E elas param de menstruar por volta dos 50, vamos colocar 45, Sim. né? Pra gente ter uma média. O que é que a natureza entende? Que essa mulher engravidou dos seus 13 aos seus 45. A natureza enxerga assim. Ela não sabia que a gente ia ter método contraceptivo, Sim. que a gente ia ter formas, né, pra evitar evitar tanto filho no mundo. Ela achou que a gente ia
procriar e reproduzir anualmente, né? Ou enquanto vai se amamentando ali, porque acaba bloqueando um pouquinho. Então, o que aquela natureza entende? Ela fala assim, você colocou filho demais no mundo. Você, dos teus 13 anos aos teus 45, você engravidou. Tá bom, chega, eles precisam comer. Se você continuar viva, como é que eles vão se sustentar? Então, tá bom, você já contribuiu. Já pode ir? Então, quando a mulher para de menstruar, o metabolismo dela inteiro muda. Então, ela começa a aumentar risco para hipertensão, diabetes. Ela começa a ganhar gordura na região central. Vamos pensar, uma menina que ela não menstruou ainda, não chegou ainda na fase reprodutiva, com 8 anos. Uma criança obesa, ou uma criança que engorda, ela engorda aonde? Você pode pegar qualquer criança, ela é gorda, ela tem uma barriguinha. Sim, né? Preciso contar essa história é engraçada. A minha filha tem uma filha de 8 anos. Um dia ela sentou do meu lado. Não sei se eu posso contar a história aqui. Claro, posso, tá, pode. Tudo bem. E ela sentou do meu lado e ela falou assim, mãe, por que eu tenho esse bucho? Aí eu falei, meu amor, porque você é criança. Quando você crescer, olha a mamãe cresceu e não tem mais bucho, tá? Quando a mamãe cresceu, a gente elimina, pra tentar confortar ela. Aí eu tenho uma funcionária muito querida. E ela falou assim, mamãe, mas o dela não diminuiu, ela já é adulta. Aí eu falei, Léa, vai ter que se resolver. Fala isso agora. Mas enfim, então, quando a gente não tem hormônio, a gente tem uma tendência a acumular tecido adiposo, gordura na região central. Verdade. Quando ela entra na menopausa, isso também acontece. Então, o corpo, ele perde todo o metabolismo ideal da vida reprodutiva. Então, por isso que eu acho que é tão interessante, tão importante. Que difícil, doutora. A reposição hormonal. É verdade. Eu sou fã. E a senhora é especialista, a senhora trabalha exatamente com isso, né? Sim. Como é que... existe uma questão, doutora, que alguns especialistas não recomendam a reposição, outros sim. Como é que então, a gente entende o melhor? WHI, que é um trabalho, acho que do ano 2000, ele trouxe 2003, ele trouxe um certo pavor, né, da reposição hormonal com dados que não eram tão ideais ou sustentáveis. A estatística entende que um risco relativo significativo, ele precisa ser 3 ou acima de 3. Mulheres, mesmo nesse trabalho, que foi um trabalho onde envolveu muitas mulheres, múltiplos países, multicêntricos, ele mostrou que as mulheres que usavam reposição hormonal, elas tiveram um risco relativo de 1,2. A gente chama isso de um risco relativo que a gente chama de esporádico ou insignificante. A gente fala que isso é significativo acima de 3. Mas mesmo assim isso trouxe pavor para muitas mulheres, infelizmente. Então, assim, a falta de uma leitura clara, né, sobre o assunto, Sim. sobre o próprio estudo. O estudo, a média de idade do estudo foi 63 anos, que não seria uma média ideal. De modo geral, a mulher entra na menopausa aos 50, e o ideal é que assim que ela entra na menopausa, ela já inicia a reposição hormonal. As mulheres que iniciaram a reposição hormonal dentro desse estudo, elas tinham uma média de idade acima do que seria ideal. Né? Exato. Vai ver que a causa nem seria. Exatamente. Essas mulheres desse estudo, do próprio estudo, elas eram mulheres hipertensas, diabéticas e obesas. Então, só para você saber, a obesidade, ela tem um risco relativo de 3. Ela já é significativo para câncer. Muito maior e mais alto. O dobro, exato. Que o da reposição, Sim. né? Que interessante. E aí, quantas mulheres, gente, quantas pessoas hoje sofrem por não se adequar a um tratamento ideal, que é o da reposição, e por causa de uma falta de explicação. De conhecimento. Falta de conhecimento. E eu, assim, com toda a humildade, eu falo isso, e com todo... infelizmente, a gente tem esse tipo de orientação, às vezes até por colegas médicos, né? Pessoas que, às vezes, não se atualizam, Sim. não estudam, não olham de maneira mais, enfim, clara ou profunda para o que traz. Mais específica, isso. né? Olha, tem um olhar, assim, muito generalizado. Sim, ou engessado. Ouviu? De fato. E assim, eu confesso que eu me tornei uma profissional mais segura, enfim, nessa área. Eu sou mastologista também, né? Sim. Então, se tem alguém que tem medo do câncer de mama, um deles, ou medo, cuidado a mais, é o mastologista. Sim. E eu destravei num congresso de mastologia,
onde esses dados de estatística e esse estudo mais minucioso do WHI foi falado no Congresso de Mastologia. Nossa, então eu me senti extremamente, falei, opa, estou no lugar que certo. Bom, doutora. E aí hoje eu tenho trazido esse conhecimento nas palestras que eu levo e para as pacientes que eu tenho acesso. E está no Papo de Mulheres também, trazendo esse conhecimento maravilhoso. O sentimento é de gratidão, doutora. Que bom. Além da mulher se sentir bem, de proporcionar assim, um quadro, vamos dizer, de bem-estar para a mulher que adere ao tratamento de reposição hormonal, quais são os benefícios desse tratamento para a mulher que entra na menopausa? Então, antes de falar dos benefícios do tratamento, eu quero falar que a gente precisa manter para qualquer tratamento um tripé de pé. E que tripé é esse? Eu falo de atividade física. A gente não pode menosprezar. E aí eu sempre falo como um tripé. Com o tripé a gente sustenta qualquer coisa, né? Verdade. Tudo se segura em cima de um tripé. Pai, Filho e Espírito Santo. Exato, exatamente. Então, quando esse tripé, e aí a gente vai esperar isso da paciente, não tá de pé, tudo que eu fizer, ele não é tão sustentável. Mas, vou voltar a falar do tripé para que a gente possa seguir. Atividade física. E eu falo assim, pelo menos 30 minutos. Pelo menos 3 vezes na semana. O outro pilar é a alimentação. E aí eu nem oriento, assim, as coisas mais complexas. Vou no nutricionista fazer a melhor dieta. Sim. Olha pro alimento e vê se ele vem da natureza. É só pensar, coxinha dá em árvore? Não. Brigadeiro dá em árvore? A gente já consegue filtrar por aí, entendeu? Fica fácil. Bolo dá em árvore? Não. Opa. Então, eu sempre falo assim, a gente não precisa ser radical. O radicalismo, ele não sustenta. Não funciona. Não funciona, não é sustentável, né? Então, assim, eu falo assim, a gente precisa gerar crédito para que eu possa comer aquilo que me atrai, aquilo que me dá prazer. Então, eu preciso passar pelo menos umas 2 semanas comendo aquilo que é natural, que é saudável. E uma vez na semana ou a cada 15 dias eu me dou o direito de comer o meu pudim, por que não? Minha torta, meu hambúrguer, né? Quando eu tenho minha atividade física em dia e eu me alimento com uma frequência grande, idealmente, eu tenho o direito de me dar o prazer. De um dia não ir à academia, de comer algo melhor, né? Algo que eu digo melhor ao paladar, né? Sim, porque, enfim. sim. E o terceiro tripé, e não menos importante, é equilíbrio emocional. Se a gente não tiver equilíbrio emocional, e eu sempre falo assim, olha pro problema e entende que ele é só um problema. Se você se estressar muito pelo problema, o problema não vai se resolver. Eu nas minhas palestras, falo assim, olha, imagina um vaso lindo, caro, que alguém foi lá e estourou o vaso. Se você gritar muito, se estressar muito, o vaso vai se reconstruir, sim ou não? Não. Não. Além do vaso quebrado, eu vou ter quem? Você quebrada. Pelo estresse. Verdade. E aí eu tenho 2 problemas ao invés de um só. Olha pro vaso, fala assim, ok, consigo comprar um novo? Não. Consigo colar esse? Não, quebrou demais. Joga fora e bola pra frente. Então esse tripé é básico. E aí, com esse tripé de pé, a minha vida fica mais fácil. Claro. E aí eu entro com reposição hormonal, porque um dos tratamentos mais importantes para o climatério, para essa fase da menopausa, é reposição hormonal, uma vez que essa paciente esteja apta para isso. Então, ela precisa ser examinada, a gente precisa fazer mamografia, precisamos fazer ultrassom transvaginal, porque se a paciente ela já teve alguma história de câncer ou ela tem alguma suspeita, de fato, o hormônio ele pode alimentar algo que existe. Sim. Ele não desenvolve algo. Entendeu? São coisas distintas. Então, a gente precisa entender se a paciente está apta, faz alguns exames, passa por uma avaliação. Uma vez que ela esteja apta para usar, vai usar e vai usar até quando? Eu falo que eu vou usar hormônio até morrer. Que bom. E vai ser feliz, ter vida Certamente. Mais plena, né? Doutora, eu pergunto, existe um comentário também que a menopausa chega e com isso também chega a falta de libido. Isso é real? Fato. Lembra que eu te falei que nós somos animais para a natureza? O que é que ela entende? Namorou demais. Chega. Vamos diminuir ter menino, né, querido? E aí, aos 35 anos, a gente já começa a perder um dos hormônios, né, que ajuda na libido, que é a testosterona. E eu quero deixar já parênteses aqui que a testosterona não é importante só para libido, mas para energia, para criatividade, para coisas a mais. Tem mulher que fala, doutora, eu não tenho, às vezes não tenho parceiro, não preciso de testosterona. Falei, querida, a testosterona não serve só para libido, serve para energia.
Sim. Gente alegre, feliz, de bem com a vida, Serve criativo, pra vida, serve. criativo. Exato. Então, ela já fica pela metade aos 35 anos, porque a natureza, ela é sábia. Ela falou, vou baixar aqui, pra ver se tu para aí do negócio, pra ver se para a menina aí, que tem menino demais. Entendeu? Verdade. Então, essa fase, então a libido, ela já cai aos 35. E ela vai caindo com a menopausa, então, ela só cai mais. Doutora, então, se alguém decide não tratar, não fazer e continua, tem pessoas que não têm essa prática de ir ao médico, de fazer exames de rotina, e se uma mulher, ela não faz nada disso, ela deve sofrer muito, certamente, porque as consequências são muito certamente. difíceis. E aí, o que é que acontece? 80% das mulheres vão ter fogachos, né? São os famosos calorões da menopausa. Essas mulheres, eu costumo brincar, 20% não vão ter. Eu costumo falar que feliz a mulher que tem fogacho. Porque a mulher que tem fogacho, ela não sossega enquanto aquilo não para. Porque aquilo é muito ruim. Sim. Então, essa paciente, ela vai gritar um pouco mais. E às vezes ela bate algumas portas que não abrem, e alguém fala assim, não, pra quê? Reposição hormonal. Ela fala, tá. Mas ela olha falando que é muito ruim, vou procurar uma outra opinião. Então, uma hora ela conhece alguém, que alguém fala assim, cara, eu vou salvar a tua vida. E ela fala, cara, ainda bem que eu encontrei esse alguém, ainda bem que eu não desisti. Doutora, chega muitos assim lá na sua clínica? Chega. Que a senhora diz assim, eu vou salvar a sua vida. Tem alguns que chegam assim, aí a gente tem um período, a gente chama de janela de oportunidade. Depois que a menopausa se estabelece, né, então depois que a gente menstrua pela última vez, o ideal é que a gente inicie reposição hormonal até os 10 anos. Às vezes eu pego paciente assim com 9 anos e meio e falo, caraca, você chegou na hora certa, ainda não consigo fazer algo por você. Que coisa Passaram boa. 9 anos que alguém não olhou, que alguém não fez, mas há tempo ainda. Então a gente já tenta ajudar. Imagina. Mas existe esse período aí que a gente precisa atentar. Então, mulheres que não buscam ajuda. E aí, aquela mulher, tem mulheres que às vezes ela chega pra mim e faz assim, doutora, eu nunca fiz reposição porque nunca tive esse calor, sabe? Que minhas amigas teve. Eu falei, Deus, tadinha, ela não sabe o quanto isso é ruim. E aí, ela fala assim, olha, e aí a paciente chega pra mim, hipertensa, diabética, obesa. Eu falo, então, você não teve fogacho, mas certamente o que você está tendo hoje de quadro clínico, a menopausa contribuiu e você não sabia. Então, há tempo, vamos tentar ajustar e melhorar isso aí. Que entendeu? coisa boa. Doutora, hoje a senhora não faz mais partos, não trabalha mais? Não, eu não faço obstetrícia, né? Eu, quando eu fui, assim, na época do período de escolha da minha especialidade, eu gostava e sempre quis mastologia, e a mastologia a gente precisa ter uma residência anterior, ou cirurgia geral ou GO. E aí eu optei pela ginecologia e eu falei, olha, quando eu acabar eu vou atender a mulher que não tá grávida. Acho lindo, né, acompanhar um pré-natal é algo muito divino, né, fazer um parto é algo muito lindo, mas a emergência da obstetrícia não me atrai. Entendo. É cada um com a sua... com o seu dom. Com o seu dom, aquilo que né? Deus Com dá. sua especificidade. Sim. É como a gente conversava no início, né? E essa sua proposta também é muito interessante. Eu acho que a gente que é mulher, a gente não vive eternamente grávida. Sim. Mas a gente vive eternamente mulher. Exato. A gente é eternamente mulher. O meu público é muito maior. Então, além de ser um público maior, também é um trabalho que, vamos dizer assim, que traz vida, conforto, qualidade prazer, de prazer, de viver. A vida precisa ser vivida com prazer. Sim. Todos os dias, né? E se eu tenho exercitado gratidão, como isso move a vida, sabe? Acorda e fala pelo menos 3 motivos você é grato por hoje. Amém. Sabe? 3 motivos de gratidão. E reforçar as mulheres, infelizmente, pelo dia a dia, pela correria, elas não olham para a identidade delas. Elas não sabem quem elas são. E eu acordo e falo assim, eu sou forte hoje. Eu sou incrível. Eu sou maravilhosa. Eu sou mesmo. Eu posso mais. Eu muito mais. Meus sonhos são reais. Que coisa linda, doutora. Existe um número de, vamos dizer assim, de mulheres considerados grande, vamos dizer assim, aqui no estado que estão sendo acompanhadas pela senhora, que tem essa possibilidade de viver esse lado extraordinário, esse tratamento diferenciado, ou tem ainda um desconhecimento
vamos dizer, dessa proposta de melhorar a vida, de Sim. tratar dessa forma, de ver os problemas dessa forma? Sim, certamente, né? Como uma só pessoa, a gente não consegue dar conta de muitas pacientes, muitas mulheres. Então, algumas mulheres, infelizmente, não têm acesso a alguém que tenha se disposto a estudar, né? A buscar um pouco mais. Então, infelizmente, eu pego algumas pacientes que vêm, como eu falei, doutora, mas eu entrei na menopausa, mas ninguém nunca me falou isso. Mas ninguém nunca me falou que isso era importante, o quanto isso era importante. E isso é uma realidade para mim, né, no meu consultório. E eu digo não só no consultório, né, eu atendo também no serviço público, no Centro de Referência de Saúde da Mulher, onde eu faço também um ambulatório de climatério. Eu sou fã do Centro de Referência. Sim, é lindo, né? É lindo, é um lugar muito bonito mesmo. Tem uma excelência muito, muito grande de trabalho ali. A doutora Marília, ela faz um trabalho extraordinário, ela é diferenciada. Ela faz por amor, aquilo ali parece a casa dela. É verdade. Doutora, saindo um pouco dessa temática da saúde da mulher em si, a senhora é de onde? Eu sou paraibana, eu sou de João Pessoa, Paraíba. Também sou. Minha conterrânea. Sim, sou de lá. Eu vim pra cá em 2008, fiz faculdade aqui, aí fomos pra São Paulo, fizemos especialização e voltamos. Quem bebe água do Rio Branco volta, né? Volta mesmo. Que e é um prazer, eu amo estar aqui, eu amo esse lugar. Que legal. Eu cheguei aqui em 97. Um pouquinho antes. Só um pouquinho. Gosto muito daqui também, mas minha família é toda paraibana, né? Toda. Morro de saudades, mas Sim. também não tenho vontade de voltar para ficar. Eu vou lá, curto um pouquinho e volto. Que aqui, coisa boa. Tem 2 filhas? Eu tenho 3. 3? 3. Tenho uma de 17 anos, tenho a Laís de 8 e o Arthur de 4 anos. Nossa, tem ainda um trio. bebê. Tenho, coisa mais linda do mundo. São 3 joias raras. 3 exemplos de vida plena em Deus para o mundo, certamente. Que coisa linda, isso é importante. Eu profetizo todos os dias na vida deles, eu oro por eles todos os dias. Eu falo para Deus, Pai, que os meus filhos tenham corações sensíveis à tua vontade. É só isso que eu quero. Precisa, né? Sim. A gente que é mãe, a gente precisa ter essa postura, a gente precisa estar colocando os nossos filhos diariamente aos pés do Senhor, para que eles vivam vida plena e, vamos dizer, tenham um pouco mais de segurança, né? Sim. Porque as coisas não são fáceis. Doutora, eu queria que a senhora deixasse um recado aqui para a mulherada aí que está ligada no programa Papo de Mulher, para que elas se encorajem e vá buscar algo diferente na vida delas, para que elas vivam melhor, para que elas vivam vida plena, para que elas se sintam mais seguras. Vamos lá? Então, o recado que eu quero deixar para as mulheres é uma frase. Reposição hormonal é vida, para a vida inteira. Nossa. E não... Se alguém te falou algo diferente, busca a fonte, estuda um pouco mais, busca... a Bíblia fala que na multidão te conselha a sabedoria. Então, busca outra opinião, abre a mente, estuda mais. E diz também que muitos perecem por falta de conhecimento. Exatamente. Como é real isso. Né, doutora? Como é real. É verdade. Felizmente. Então, doutora, tem algo mais a respeito dessa proposta que a senhora gostaria de colocar? Eu acho que a gente contemplou o que... Né? Que é importante para esse papo aqui. O resto é dizer para as mulheres que nos ouvem e que nos assiste que é muito importante buscar conhecer propostas diferentes. Não pare em uma só informação. Busque algo mais, algo que te faça mais saudável, que te faça melhor, que te renove. E essa é a proposta do tratamento, inclusive, da reposição hormonal. Você que está sofrendo tem uma solução, tá vendo? Então, procura a doutora Daiane Amorim. Será um prazer e uma honra. Ela é linda, simpática, viu? Que coisa boa. Obrigada. E fiquei muito feliz em saber que você é minha conterrânea, viu, doutora? Que bom.
tem aí mais motivos ainda para estarmos, vamos dizer, ligadas assim, num ecossistema que vale a pena. Sim, que vale a pena. Obrigada a você que ficou conosco, obrigada mais uma vez à doutora Daiane Amorim. E eu queria dizer para a senhora que o Papo de Mulher está de portas abertas, sempre que tiver uma proposta, um produto em lançamento, uma novidade que possa beneficiar a nossa vida, esteja aqui conosco para a gente conversar e mostrar para todo mundo. Viu? Foi um prazer e uma honra, e eu também me coloco à disposição, sempre que precisarem, estarei à disposição com muita alegria. Muito obrigada, doutora, mais uma vez.